queridas, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Pedro, vou te acompanhar hoje nessa aula sobre Estado Novo da Era Vargas, particularmente sobre a política externa, a crise do getulismo e a abertura política, então o período final ali do Estado Novo, beleza? Então vamos lá, pessoal, que é bastante coisa. Olha só. Na política externa, a gente vai estar falando nesse contexto aqui de um conflito bem importante mundialmente. É justamente a Segunda Guerra Mundial, que acontece de 1939 a 1945. O Brasil, inicialmente, mantém uma postura de neutralidade quando a Segunda Guerra Mundial se inicia. Por quê? O Vargas tinha essa opção de neutralidade porque assim ele conseguia fazer comércio com os dois lados da guerra, tanto com os países do eixo quanto com os países aliados. Então a estratégia era justamente de maximizar as possibilidades de comércio e investimento com os dois lados da guerra, principalmente com os Estados Unidos e com a Alemanha. Apenas a partir de 1941, quando os Estados Unidos sofrem o bombardeio em uma base aérea lá no Havaí, o ataque japonês de Pearl Harbor, é que os Estados Unidos vai pressionar os países latino-americanos, americanos no geral, para apoiar os Estados Unidos, para romper relações com os países do eixo, tá certo? Nesse contexto, em 1942, o Brasil vai efetivamente romper as suas relações diplomáticas com os países do eixo. Esse acordo ele envolve questões bem maiores, Lembrem que a gente comentou que a estratégia era maximizar as possibilidades de investimentos de comércio. Então o Brasil fechou uma série de acordos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos iria fazer um empréstimo para a construção, por exemplo, da usina siderúrgica de Volta Redonda no Brasil. Os Estados Unidos também ia auxiliar o exército brasileiro na sua modernização técnica, além de treinar o exército brasileiro, os altos oficiais. O Brasil assinou uma série de acordos para exportar minério de ferro, para exportar borracha também para os Estados Unidos. O Brasil concedeu uma parte do território no Nordeste para a instalação de uma base aérea dos Estados Unidos na cidade de Natal. Então, é um acordo que envolve uma série de coisas. E aí, o Brasil rompe as relações com os países do eixo e passa a apoiar decisivamente os aliados. Qual que é a grande questão? Assim que o Brasil rompe as suas relações com os países do eixo, a Alemanha vai atacar alguns navios mercantes brasileiros, vai torpedear alguns desses navios. Percebam que não eram navios de guerra, eram navios comerciais, muitos com turistas, e a Alemanha vai torpedear essas embarcações. A partir disso, no Brasil, nós vamos ter uma série de mobilizações populares, e nós estamos falando aqui de um período ditatorial, mas o regime não vai conseguir controlar a população que fica indignada com o fato de a Alemanha ter atacado uma série de embarcações brasileiras e vai pedir para que o governo entre em guerra com os países do eixo. E é efetivamente o que o Brasil vai fazer, o que o Vargas vai fazer. Em agosto de 1942, o Brasil declara guerra ao eixo depois de ter as suas embarcações mercantis torpedeadas. Só para a gente ter uma noção aqui de que a coisa não foi pequena, não, Se estima aí em quase 1.000 mortes de brasileiros em ataques nazistas a essas embarcações mercantes. E aqui a gente pode ver uma manifestação popular com uma placa, Queremos a guerra. Então a população brasileira realmente ficou bastante revoltada com toda essa situação. Em agosto de 42, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados. Como a gente comentou, uma das questões interessantes vai ser justamente a instalação por parte dos Estados Unidos de uma base aérea na cidade de Natal. O que é interessante aqui? O litoral brasileiro, principalmente aqui o litoral nordestino, ele era estratégico no contexto da Segunda Guerra, porque ele fornecia base logística de apoio militar também
para operações que viriam a acontecer no continente africano. Então, os Estados Unidos vai instalar essa base militar lá em Natal e também depois Vargas e o presidente dos Estados Unidos na época, né, o Franklin Delano Roosevelt, vão fechar acordo para o Brasil efetivamente enviar tropas para a guerra. Em 1943, vai ser criada no Brasil a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e também a Força Aérea Brasileira, que foram criadas para atuar no contexto de guerra, tá certo? Aqui, o que é interessante, na Segunda Guerra Mundial, a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, vai enviar cerca de 25 mil soldados para atuar na guerra na Itália. Então, o palco de guerra em que o Brasil vai atuar vai ser na Itália. O Brasil vai atuar, né, ali como uma das partes do corpo militar do exército norte-americano. Então, vai ter uma liderança de militares norte-americanos. O Brasil vai atuar como uma dessas forças no campo de guerra na Itália. Cerca de 25 mil soldados foram para a Itália. Esses soldados foram conhecidos, né, ficaram popularmente conhecidos como pracinhas, eram majoritariamente, né, militares de baixa patente, pessoas oriundas de classes populares e se tornaram bastante populares. O Brasil vai ter uma participação bem importante no contexto da Segunda Guerra Mundial, aqui particularmente na Batalha de Monte Castelo e de Montese, onde os aliados vão conseguir romper uma importante linha de defesa da Alemanha nazista naquele contexto, uma linha que existia ali no território italiano que impedia o avanço dos aliados para o centro do continente europeu. É a famosa linha gótica. Então, aqui vai ser importante a atuação dos brasileiros nesse campo de batalha, tá certo? O que vai ser interessante também é que, nesse contexto, cerca de 467 soldados brasileiros morreram na Segunda Guerra Mundial, ok? Nesse contexto ali de atuação tanto dos pracinhas da FEB, mas também tivemos a atuação da Força Aérea Brasileira, tá? Aqui o que é interessante, o lema da FEB, né, que não era o lema exatamente oficial, mas foi o que se tornou mais popular, é esse aqui, né? É uma cobra fumando, porque existia, num tom pejorativo, uma piada na época, quando o governo anunciou que a FEB seria criada para enviar tropas para a Europa, se dizia que era mais fácil ver uma cobra fumando um cachimbo do que o Brasil efetivamente participar da guerra. Então a FEB acabou adotando esse lema, né? E aqui a gente consegue ver um soldado brasileiro no campo de guerra com um projétil escrito, né? A cobra está fumando. Então, esse acabou virando um lema a partir de uma piada, né? Acabou virando um lema que motivou o exército brasileiro no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra e o envio da FEB para a Europa, elas vão ser importantes também para o processo de crise do próprio Estado Novo. Por quê? Internamente, a população começa a se questionar. Tá, o Brasil está indo lá para a Europa, lutando ao lado de Inglaterra, Estados Unidos, França, tudo mais, União Soviética também, né? Que são majoritariamente países democráticos. E está lutando contra potências autoritárias. Nesse caso, a Alemanha nazista, a Itália fascista, o Japão também, que era uma ditadura autoritária. Então, qual o sentido de o Brasil lá fora lutar em defesa da democracia e aqui dentro ser um regime autoritário? Essa contradição, né, de combate externo e de manutenção de ditadura internamente vai ser um dos catalisadores para o crescimento da oposição civil e vai ser um dos argumentos apresentados no Manifesto dos Mineiros em 1943. Aqui a censura já não consegue controlar tão bem assim a oposição. Então isso vai ser bem interessante. Além disso, a gente vai ter a oposição crescendo dentro de setores civis da população brasileira, mas também dentro de setores militares, né?
que vão estar cada vez mais relacionados aos Estados Unidos por conta daquele processo, né, de treinamento, de modernização do exército, que vai estar cada vez mais ligado também com a noção de democracia liberal. Os Estados Unidos também vão ficar insatisfeitos com o governo Vargas, principalmente porque o governo vai ter o controle da Companhia Siderúrgica Nacional e os Estados Unidos queria ter, claro, investimentos privados nessas industrializações pesadas do Brasil, né? Então, tudo isso vai acabar corroborando para esse processo de crise do Estado Novo. O Vargas, ele não é bobo nem nada. Ele não é bobo. Então, ele vai perceber que o regime está ruindo. As coisas estão acabando, está sendo desmontado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar controlar esse processo de redemocratização, esse processo de transição democrática. Por quê? Para evitar algum tipo de processo, né, uma convulsão social que pode desencadear uma certa revolução, mas também para ele manter, de certa maneira, poder ou influência no poder, ao menos. Então, o Vargas vai tentar controlar essa transição democrática, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, o retorno da possibilidade de organização de partidos políticos, também a anistia de presos políticos, aqui uma imagem de Luiz Carlos Prestes sendo libertado da prisão. Também vamos ter a convocação de eleições gerais, nesse caso, portanto, tanto para a Câmara dos Deputados, para os poderes legislativos, quanto para a presidência da República também. E nesse contexto, o Brasil vai reatar suas relações diplomáticas com a União Soviética também, tá? Olha só que interessante. Alguns desses principais partidos que vão ser organizados aqui nesse período, no finalzinho do Estado Novo, tá? Esses partidos vão ser bem importantes porque entre 1946 até 1964 vão ser os partidos dominantes da vida política nacional, tá certo? Um dos primeiros partidos principais é o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que vai ter relação com a burocracia do Ministério do Trabalho do Estado Novo, vai ter relação com um sindicalismo de Estado também relacionado ao Estado Novo e vai ser um partido varguista. Então, aqui nesse partido, o Vargas consegue congregar todo esse capital político da legislação trabalhista, do sindicalismo de Estado, desde o início da era Vargas, desde 1930. Então, aqui nesse partido, ele consegue congregar essa força mais ligada aos operários, mais ligada ao sindicalismo, tá certo? Por outro lado, nós vamos ter também o Partido Social Democrático, o PSD, que também vai ser um partido varguista. Só que esse partido vai ter mais relação com as oligarquias regionais que são dominadas por latifundiários e por industriais. Então, o PTB e o PSD são partidos varguistas. Tu percebe que, de um lado, o Vargas consegue congregar forças trabalhistas e, de outro, forças oligárquicas, latifundiários, industriais. Ou seja, os dois principais partidos desse período vão ter profundas relações com Vargas. Não à toa, ele volta ao poder posteriormente, né? Então, isso é bem importante. Também teremos a organização de uma oposição liberal, que vai ser a União Democrática Nacional, a UDN, que é um partido bem importante nesse contexto, um partido que nunca vai conseguir eleger efetivamente um presidente da República, mas vai fazer bastante barulho com os seus deputados. É um partido que vai ter uma vocação bem interessante para o golpe. Apesar de ser um partido que se apresenta como democrático e liberal, vai tentar algumas vezes na história do Brasil promover golpes de Estado, né? Seja contra o próprio Vargas, mas contra o Juscelino Kubitschek também, depois com o João Goulart, a UDN sempre vai estar do lado golpista da história, né? E também a gente vai ter aqui a reorganização do Partido Comunista do Brasil, o PCB, que vai ser legalizado. Inclusive, nas eleições que vão acontecer, vai eleger senadores, o Luiz Carlos Prestes, e deputados, como Carlos Marighella,
Jorge Amado, também o escritor Jorge Amado, vai ser um deputado eleito pelo PCB, que vai ser reorganizado nesse contexto, tá bom? Nesse contexto também, né, de eleições gerais, né, movimentos populares espontâneos, entidades sindicais ligadas ao PTB e ao PCB vão defender a candidatura de Vargas à presidência, né? Então, olha, vai ter eleição para a presidência da República. Por que não Vargas, né? Nesse caso, o argumento, principalmente aqui do PCB, era que o Vargas estava garantindo essa transição democrática, né? E algumas pessoas viam isso com bons olhos, outras com nem tanto assim, porque a gente ainda tinha a vigência da Constituição Autoritária de 1937. Mas para esses setores aqui, o Vargas estava garantindo a transição democrática e o PCB vai apoiar, num primeiro momento, a candidatura de Vargas à presidência e depois que Vargas, pelo menos, continue na presidência até a realização da Assembleia Constituinte, né? Esse movimento que queria, né, a candidatura de Getúlio Vargas, então, queremos Getúlio, ficou conhecido como o movimento queremista, ficou conhecido como o queremismo, né? Justamente porque são setores que queriam a continuidade de Vargas no poder. Aqui uma manifestação queremista, a gente pode ver aí os cartazes, né, escritos "Queremos Getúlio", tá certo? Também, né, essa aproximação do Vargas com os setores populares, com setores sindicais, com trabalhadores urbanos, vai gerar um certo receio na oposição liberal, mas também em setores militares, de que o governo pudesse, de alguma maneira, continuar, que Vargas continuasse no poder de maneira autoritária, só que agora um autoritarismo mais radical, apoiado por setores populares, inclusive por comunistas. Esses setores não aceitariam isso. Em outubro de 1945, Vargas vai ser deposto por um golpe orquestrado por forças militares, pelas Forças Armadas. Esse golpe vai ter apoio, inclusive, de pessoas, de grandes oficiais que até o dia anterior estavam ligadas ao governo de Vargas, estavam relacionados ao Estado Novo. Então, Vargas vai ser derrubado em 1945 por um golpe. A presidência vai ser assumida de maneira interina pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o José Linhares, tá certo? E aí a gente vai ter garantia da realização das eleições que acontecem em dezembro de 1945. Efetivamente, as eleições acontecem e aí quem vai ser eleito presidente vai ser o general Eurico Gaspar Dutra. Mas isso é papo para outra aula, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui com a nossa aula final de Estado Novo, de Era Vargas também. Um grande abraço e até mais.